Bom, meus amigos, aqui é o Alexandre Paines de novo e eu venho trazer para vocês agora um treinamento sobre os 5 S's. Então, nosso treinamento de agora é a implantação dos 5 sensos, tá ok? E a gente vai começar com o módulo 1, que é a introdução à filosofia, certo? Antes disso, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito das empresas em que eu passei, que eu adquiri a experiência necessária para estar passando esse conhecimento para vocês, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do ramo automotivo, né? Fui funcionário da Green Editor, né? Dentro do complexo da GM, aqui em Gravataí. Fui funcionário da Souza Cruz, passando pela empresa fumageira, né? Onde aprendi tanto a questão das ferramentas da qualidade, o programa 5S, noções de MCC, enfim, TPM, né? Passei pela empresa Polo Filmes também, onde tive a minha entrada, vamos dizer assim, dentro do setor de PCM, minha formação. Passei pela empresa Clay Hertz de Porto Alegre, né? Tive a oportunidade de fazer parte do quadro da Heineken, Igrejinha. Trabalhei com o pessoal da Klabin, em São Leopoldo, aqui em Rio Grande do Sul. E por último, né, agora a empresa Arauco, aqui de Montenegro, da qual hoje faço parte, né? Então são todas empresas grandes, empresas muito importantes, nas quais eu fui adquirindo o conhecimento necessário para estar aqui hoje compartilhando com vocês. Bom, pessoal, então vamos começar com a nossa primeira aula, né, do módulo 1, que é a introdução à filosofia. Então, quando surgiu a filosofia dos 5S, tá? Então, você já ouviu falar da metodologia de organização, utilização e padronização conhecida como 5S, né? Ela trata de uma metodologia muito utilizada em empresas dos mais variados segmentos, assim como de todos os portes que busca estruturar o trabalho de uma forma metódica. Através do treinamento, conscientização de seus colaboradores, buscando sensibilizá-los e mobilizá-los a fim de se obter um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Então, os 5S são... 5S, na verdade, ele é uma sílaba, vamos dizer assim, né? É um acrônimo de 5 palavras japonesas, né? Que são a base de um programa de reeducação das pessoas dentro da empresa, tá? Então, a gente tem ali o SEI, né, que seria o senso de utilização, onde a gente vai ver o que é útil, o que não é útil. O SEITON, que é o senso de organização, né? O SEISU, que é o senso de limpeza. O SEIKITSU, que é o senso de padronização e saúde, né? O SEIKITSU é interessante porque ele vê tanto a parte de padronização da empresa, quando ele vê a parte de saúde e asseio dos seus colaboradores. Então, durante o treinamento, a gente vai entrar um pouquinho mais fundo, vocês vão entender melhor. E o Shitsuki, que é o senso de disciplina, que ele é o fechamento do pacote, ele é o nozinho, vamos dizer assim, que junta todos os conceitos dos outros 4 sensos ali e faz com que a coisa se perpetue dentro da empresa e que a cultura dos 5S realmente ela crie raízes dentro da companhia. Bom, então há relatos que a metodologia de organização e utilização do ambiente de trabalho já era utilizada pelos construtores de navios em Veneza lá no século XVI. Então os caras já tinham uma maneira de trabalhar mais organizada, tá? Então nessa época o arsenal da esquadra veneziana era considerado um benchmark de eficiência de fabricação. Então veja que naquela época tu já começava a despontar algumas equipes, né? Como um exemplo, né, de produtividade e eficiência. Então, o pessoal que construía as embarcações em Veneza era um exemplo disso, né? Então, eles empregavam milhares de construtores, né? Então, eles tinham a construção deles de navios era em linhas de produção, né? E então eram peças e artigos feitos em diferentes oficinas e que eles levavam tudo isso depois para o porto, lá para o cais, onde eram montados os navios. Então, essas peças, embora fossem fabricadas em locais diferentes, elas tinham que chegar lá e dar certo. Então, eles já tinham uma metodologia de trabalho organizada para que isso funcionasse. Uma outra fonte histórica também menciona o escritor Charles Goldrich, né, que no ano de 1827 popularizou o bordão "um lugar para tudo e tudo em seu lugar", né? Então, ele publicou um artigo nos Estados Unidos chamado Limpeza, que falava sobre a organização e a limpeza dentro de uma fazenda, né?
Então ele abordava isso em 2 pontos de vista, tanto pela parte econômica, né, onde ele falava dos retornos financeiros que essa metodologia traria para a pessoa olhando a fazenda, e também pela questão de conforto, porque já desde aquela época muitas pessoas usavam esse ambiente rural aí como tratamento para alguns males, algumas doenças que tinham na época, né? Então ele tratava que a organização e limpeza ela era importante para esses 2 âmbitos, né, na gestão de uma fazenda, de uma propriedade rural. Então, apesar desses primeiros registros de aplicação, né, dessas metodologias, o método 5S ele se popularizou mesmo foi no Japão pós-guerra, né? Eles ganharam essa forma que a gente conhece hoje naquele período, né? Tem algumas controvérsias com relação ao criador, né, da metodologia. Então, algumas referências mostram que ela foi criada pelo Hiroyuki Hirano, né, que era da Toyota, e a maioria das referências mostram que ela foi criada pelo Kaori Ishikawa, que é o mesmo cara lá da espinha de peixe, né? Eu já comentei isso no treinamento de máscara. Então, Kaori Ishikawa, né, do diagrama causa-efeito, a maioria dos registros conta que ele foi o criador do método 5S, né? Mas independente do criador, essa metodologia ela surge com força no cenário de destruição. Então foi naquele Japão destruído depois da Segunda Guerra Mundial, com o propósito de ajudar a recuperação de empresas japonesas e, consequentemente, a vida das pessoas desse país. Então, entre outras metodologias, né, os 5 sensos eles surgem para tentar fazer com que o Japão se recuperasse de uma maneira mais rápida, mais eficaz, né, de um cenário de destruição total que foi o Japão pós Segunda Guerra Mundial, né. Então, vale ressaltar que a metodologia dos 5S ela se deu muito graças à empresa Toyota, né, que disseminou o conhecimento pelo mundo, até porque devido a outras empresas no Japão também tiveram casos de sucesso, a Toyota foi uma das primeiras a aplicar, né, os 5 sensos e ter um case de sucesso. Então, teve lá o Sakichi Toyoda, né, que é o fundador da empresa. Ele foi acompanhado com um filho dele, que era o Ishiro Toyoda, né, e o Ono, o Taishi Ono, que era um engenheiro de produção. Então, todos eles conhecidos por terem lançado o sistema Toyota de produção, o TPS, né? E essa construção ela foi desenvolvida com base naquilo que eles aprenderam com o Juran, o Denny e outros americanos que foram para lá, para o Japão ajudar nesse momento, né? Então, eles aproveitaram essa influência americana e fizeram uma visita nos Estados Unidos, né, à fábrica da Ford, para conhecer o método de produção, né? Então, chegando lá, eles se surpreenderam tanto com o volume de produção e a maneira com que eles produziam, a capacidade produtiva da empresa, né? E só que eles também se espantaram com a desorganização das linhas de produção, né? Então, o que eles perceberam lá? Que apesar de ser uma linha de montagem, o estoque ele ficava parado, porque eles produziam muito rápido e o setor, que seria o cliente interno, não conseguia absorver aquela demanda que vinha, né? Então era uma produção empurrada. Então isso aí acabava fazendo com que a linha parasse muitas vezes, né? E às vezes gerava até demissões e logo acabavam tendo que contratar de novo, porque eles não controlavam a velocidade da linha de produção. Eles iam produzindo, acumulava, aí quando eles vendiam tudo, né, os carros que tinham montado, eles contratavam gente de novo e produziam mais, né? Mas aí, nessa mesma visita, eles fizeram uma visita no mercado Pig Wheeling. Desculpa a pronúncia, tá? Pig Wheeling, onde eles se maravilharam foi com o sistema de reordenação e abastecimento. Então, o que eles viram lá, né? Eles viram um sistema em que era tudo organizado e eles reabasteciam as prateleiras conforme a demanda, né? Conforme o pessoal ia comprando, eles iam reabastecendo de forma organizada. Então, não ficava aquela poluição visual, assim, né? Não gerava acúmulos. Então, eles levaram esse sistema para dentro da Toyota e adaptaram
esse sistema de reabastecimento para linhas de produção, né? Então, o estoque ele foi reduzido, então tinha apenas o necessário ali para ir produzindo, né, durante um determinado período de tempo, ao mesmo tempo que esses estoques eles eram reordenados de acordo com o consumo, né? Conforme ia sendo produzido, eles iam reabastecendo, né? Então ali nascia a metodologia propriamente dita. Então dessa forma de trabalhar da Toyota se modelava os 5 S's como a gente conhece hoje, né? Na prática, esse método surge para trazer harmonia para o ambiente de trabalho como uma forma de alcançar o máximo de produtividade dos colaboradores, né? Então, para isso são aplicados 5 sensos originados do legado da Toyota. Então, na prática, os 5 sensos da Toyota, eles nascem para fazer um ambiente de trabalho mais organizado, mais enxuto, né? Mais livre, e que as pessoas tenham uma qualidade de trabalho melhor ali, que consigam trabalhar com mais satisfação, até mais motivação. Bom, pessoal, chegamos ao final da primeira aula, certo? Do módulo 1. Agradeço a presença de vocês aí, agradeço o acompanhamento de vocês e espero ter vocês de novo aí para a próxima aula do módulo 1, ok? Forte abraço e até a próxima.